Olá, bem-vindos a mais um Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai explorar uma ideia bem profunda, eu diria. Aquela ligação entre experimentar o perdão, sabe? A renovação espiritual pessoal e como isso quase que naturalmente desperta na gente uma vontade de compartilhar essa esperança. Exatamente, é um tema fascinante, como essa experiência íntima se torna algo externo, né? Algo a ser comunicado. Isso. E para nossa conversa, a gente vai olhar para algumas passagens-chave. Isaías capítulo 6, Salmo 51 e até fazer uma ponte com Apocalipse capítulo 14. Ótimas escolhas. Textos que mostram bem essa dinâmica. O objetivo é entender como esse encontro transformador com Deus não só muda a gente por dentro, mas também nos capacita, nos impulsiona a falar da nossa fé. Vamos nessa! Então, começando com Isaías capítulo 6, ali nos versículos 7 e 8. A gente tem aquela cena poderosa. Isaías vê Deus, se sente totalmente impuro. E aí vem a purificação simbólica com a brasa viva, né? Exato, e o ponto é, só depois disso, só depois de ser purificado, é que ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que tem uma ordem bem definida aí, né? Uma sequência. Sem dúvida. Isso é muito significativo. Primeiro, o encontro com a santidade divina. Depois, o reconhecimento da própria condição, da necessidade de purificação. Aí vem a purificação pela graça de Deus. E só então a disposição para servir, para ser enviado. Isso sugere um princípio, sabe? A transformação interna é o que prepara e autoriza o serviço externo. A gente só pode oferecer de verdade aquilo que a gente mesmo recebeu. A salvação, em Jesus, essa experiência. Receber para depois dar. Faz todo sentido. Isso me leva direto para Davi, lá no Salmo 51. Um salmo escrito num momento terrível para ele, né? Depois do pecado dele. Sim, um momento de quebrantamento total. E a estrutura do salmo é muito interessante, ali dos versículos 7 a 15. Ele começa suplicando por limpeza. Purifica-me com hisopo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É um clamor por purificação profunda. Depois ele pede por algo interno, uma mudança de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não quer só perdão, quer transformação. E pede de volta a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido essa alegria. Exato. E aí vem a virada. Versículo 13. Ele usa uma palavrinha-chave. Então. Ah, esse então. Ele é crucial. Não está ali por acaso. Indica uma consequência direta, quase uma causa e efeito espiritual, entende? Depois de ser purificado, depois de ter o coração renovado, depois de sentir de novo a alegria da salvação. Então ele diz, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e mais, e os pecadores se converterão a ti. Nossa. O testemunho, a vontade de ensinar, de alcançar outros, não nasce de um dever frio, sabe? Nasce dessa experiência transbordante de graça, de restauração. É uma resposta de gratidão. A alegria restaurada e a ação do Espírito Santo são como combustível para isso. Que perspectiva poderosa. Não é obrigação, é transbordamento. E pensando bem, essa dinâmica se repete, né? Em outras figuras bíblicas. Com certeza. Pense em Moisés, né? Ele tem aquele encontro com Deus na sarça ardente. E é enviado de volta para o Egito com uma missão. O Paulo, o encontro na estrada de Damasco, o transforma e o envia para o mundo todo. É verdade. Parece que ser chamado para perto de Deus muitas vezes resulta em ser enviado de volta para o mundo para servir, né? Exato. Tem uma ideia que Ellen White menciona que a conversão genuína cria um desejo tão forte de falar de Jesus que a pessoa simplesmente não consegue se conter. É quase uma impossibilidade de ficar calado, né? Isso, o testemunho flui naturalmente quando a gente prova e vê que o Senhor é bom. É um convite que nasce da experiência. E como isso tudo se conecta, talvez, com um quadro maior? Você mencionou Apocalipse 14. Sim, as 3 mensagens angélicas, ali nos versículos 6 a 9. É muito importante notar a ordem. Primeiro, o anjo proclama o quê? O Evangelho eterno.
A base de tudo, a salvação em Jesus. Exatamente. Essa é a boa notícia fundamental. Só depois disso é que vem os chamados para adorar o Criador corretamente e as advertências contra a Babilônia, a marca da besta. Ou seja, sem essa base do Evangelho, sem essa experiência pessoal da salvação que a gente está falando, as outras mensagens perdem o sentido mais profundo, perdem o poder. Entendi. O evangelho pessoal é o alicerce. É o que realmente temos de valor para comunicar, entende? A transformação que Deus fez e faz na gente. Então, amarrando tudo isso, a grande mensagem para quem nos ouve aqui, bom, experimentar o perdão, a transformação de Deus. Isso não é o fim da linha. De jeito nenhum. É o começo de outra jornada. É um ponto de partida que naturalmente nos leva a querer compartilhar, a transbordar essa gratidão, essa alegria. Exatamente. O testemunho mais genuíno, aquele que realmente toca as pessoas, nasce desse relacionamento vivo com Cristo, fundamentado no Evangelho. Não é sobre ter todas as respostas prontas. Mas sobre compartilhar a história da nossa própria transformação, né? Perfeito. E olha, para quem sente esse desejo de aprofundar a própria experiência com Deus, de ter mais o que transbordar, a gente sempre lembra do projeto Reavivados por Sua Palavra. Uma iniciativa muito boa. Um convite simples, ler um capítulo da Bíblia por dia. É uma forma fantástica de nutrir esse relacionamento pessoal. Hoje, por exemplo, a leitura indicada é Gênesis capítulo 36. Fica a dica. Ótima sugestão. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Pensando em Davi, que prometeu ensinar os caminhos de Deus depois da queda, depois de ser restaurado, será que a nossa própria vulnerabilidade, a nossa honestidade sobre onde falhamos e como fomos perdoados, será que isso não pode ser, na verdade, uma ponte? Interessante. Uma ponte poderosa para alcançar outras pessoas que também estão lutando, que também precisam dessa graça? Com certeza. A autenticidade conecta. Fica aí para a gente pensar. E se esse bate-papo te ajudou de alguma forma, se te tocou, faça ele chegar a mais gente. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui no canal. Ajuda demais. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigada, pessoal. E a gente se encontra no próximo Pode Crer na Bíblia. Até lá!